Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura para apostar. É só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Eu acho que é melhor você explicar primeiro pro pessoal de casa. Tá, eu tomei a liberdade, eu gosto muito de ler, tomei a liberdade de separar alguns tópicos do texto que eu achei mais interessante pra gente debater aqui de maneira franca, tal, que eu acho que gera debate. E um deles que eu achei bacana foi quando você escreveu que o Bahia começa a enxergar o Bavi como um jogo protocolar. Eu gostei muito dessa expressão, um jogo protocolar, mas um jogo no calendário a ser cumprido. Você acha que realmente hoje já é isso mesmo? É um caminho que talvez em breve, a depender de uma crescente do Bahia, que é um fato que vai acontecer, e decisões erradas do Vitória que podem vir a acontecer, disparidade ainda maior. Inclusive ele dá até alguns exemplos, né, de clássicos que a gente tem, Barcelona e Espanhol, que é um clássico só pro Espanhol, o Barcelona não tá ligando muito. Ou então Juventus e Turim. Só o Turim se importa, o Juventus também não tá ligando, o Juventus tá ligado na Inter, no Milan e em outros clubes. Como é que você enxerga hoje essa realidade, velho? Cara, tipo assim, a gente tá até falando, né, antes de começar aqui a transmissão, em off aqui, você tem o torcedor, né, a gente precisa entender os dois lados, né, se você ler os comentários aí, ai meu Deus do céu. Eu não escrevi aí como torcedor, sou torcedor do Bahia, declarado, não tenho vergonha nenhuma de falar isso aí, mas uma coisa não tem nada a ver com... Olha lá, o triunfo de 1-0. Velho, a questão não é... Se Alex discorda, você tá certo. A questão, Um abraço, Alex. A questão em si não é o placar, né, que eu tava falando ali. A gente tem que entender que o Bahia jogou com time reserva, começou com Juan Pablo, que saiu lesionado de 17 anos, entra Adel de 17 anos, o Iago Borducci, que tá na foto ali, que até hoje não tinha emplacado. Então, você tinha um time literalmente B do Bahia jogando ali, com a mescla do Sub-20, e independente de ser 1-0 ou 2-0, o Vitória não conseguiu ganhar desse time. Aí, quando eu chamo ali de laboratório de luxo, é porque o Ceni pode fazer isso. Porque ele sabe que esse time daí que ele tá treinando, ele fez questão de estar à beira do gramado, é suficiente para ganhar hoje, ou pelo menos dar testa ali, bater de frente com o Vitória, com o que o Vitória tem de melhor hoje. E isso aí você entra na questão estrutural, como a gente falou aqui, isso que a gente tem falado de que como o City tem reformulado toda a divisão de base do Bahia, da divisão ali mais inferior ali de um sub-12, sub-13, até o time profissional. Então você tem um processo de transição, de encaixe desses atletas de uma forma muito mais natural, e isso impacta, e o resultado é isso aí. Você pegar o time principal do Vitória, início de temporada tal, mas se você parar pra pensar, o natural, independente disso aí, seria o Vitória ganhar. Primeiro que foi no Barradão, e segundo que, independente do tempo de preparação, os dois times tiveram o mesmo tempo de preparação, seria o Vitória ganhar essa partida. Sim. E o Ronaldo fez uma defesa no jogo, foi uma belíssima defesa, foi um absurdo, mas o Vitória não ameaçou o Bahia. O Vitória, como eu até falo no texto, o Vitória teve momentos de volume, daquele abafa, mas que não se resultou em finalizações perigosas. 33 cruzamentos contra 4 do Bahia. Teve volume, mas não teve efetividade e muito menos perigo ao gol de Ronaldo, né? Então, o Bahia pega lá no lance lá, o Del chuta a bola no travessão, depois o Del faz o gol, o Bahia conseguiu ter alguns lances perigosos, mas o principal de tudo é que esse time é o time B do Bahia. Não é o time principal. O time principal do Bahia tá pensando hoje no Corinthians, tá pensando no Flamengo, tá pensando em fazer uma campanha melhor do que a dos últimos 2 anos e finalmente conseguir ir para uma Libertadores direto, não a pré-Libertadores e tal. Então, tipo assim, jogos contra... já existe um enfraquecimento do Campeonato Baiano, né? O Bahia e o próprio Vitória já tem algum tempo tentado utilizar, principalmente no começo de temporada, esses times mistos, os times sub-20. E é uma tendência que eu acho que não tem mais volta, tá? Principalmente pro Bahia, né? Não tem mais volta. Não tem mais a importância, porque não precisa de baiano para ir mais para a Copa do Brasil. Exatamente. Né? Quem joga campeonato internacional, Libertadores, Sul-Americana, não precisa jogar mais a Copa do Nordeste. Então, tipo, esses campeonatos sim vão perder força, vão enfraquecer cada vez mais, e a partir do momento em que você não vê mais o Vitória como seu grande rival, ou como um time que realmente vai te testar ali ao nível que você está almejando chegar, que é de disputar realmente ali G6 de brasileiro e ir além no Libertadores, você não tem como colocar toda a sua força, toda a sua energia numa partida dessa, principalmente no começo de temporada, cara. Então, o que o Ceni fez, meu jogo principal, para esse momento agora, é o Corinthians, estreia do brasileiro, tem um pouco tempo de recuperação, tem os jogadores que precisam melhorar fisicamente, a temporada acabou outro dia desse,
Eu não vou desgastar meu melhor jogador, que é Everton Ribeiro, não vou desgastar meu jogador que não lesiona e que dá o ritmo da minha defesa ali, que é o Mingo, que é um cracaço aquele moleque. Né? Você tem um Juba, nível de seleção, Jean Lucas convocado para a seleção, a utilização e a minutagem, sinceramente, não importa. Qual foi o último que a gente disse? Não teve. Então, tipo assim, o futebol, o Brasil começa a enxergar diferente e o City, sim. Né? A gente tem muito essa necessidade de urgência, a gente quer dar passos muito longos, muito rápido, né? O que o Del fala de que ele entende que ele precisa, ele não pode queimar etapas, o Bahia também não pode, né? Que é o que o próprio a cúpula do City fala nas entrevistas, né? Que eles não querem ser campeões hoje para amanhã nem estar na Libertadores. Botafogo. Né? Eles querem ter uma constância, eles querem participar das próximas 10 Libertadores. Né? Então isso aí se constrói com paciência e você entendendo os passos que você precisa dar. A meta do Bahia é o quê? Libertadores direta, tentar brigar por uma Copa do Brasil. Né? Não é só passar das quartas, chegar nas quartas, o Bahia finalmente tentar brigar por uma Copa do Brasil. E o Bahia precisa de desafios maiores. E o Vitória, infelizmente, cara, eu sou o cara que vou pro estádio desde moleque, peguei época de zona mista, aí com meu pai, torcedor do Bahia, meu tio, torcedor do Vitória, assistia o jogo junto, depois parava num barzinho na ladeira da fonte, eu tomava meu rap, meu pai tomava a cerveja dele, tava tudo lindo, e eu gosto do clássico, gosto do clima do clássico, mas o City não tem dado tanta importância, porque o Vitória não consegue acompanhar essa evolução, cara. Então, é difícil você... Você falou bem ali, né? O clássico do espanhol com o Barcelona é só do lado do espanhol. O Bavi tá se tornando, é uma tendência. Você desconstruir isso aí pra torcida não é fácil. Mas pra gestão, que é o que o Bahia tem hoje muito bem feita, não interessa, cara. É um jogo protocolar, é um jogo, tipo assim, o Bahia é líder do Campeonato Baiano, pô, eu ganhar do Vitória de goleada, eu vou gastar meu jogador, que eu preciso pra rodada mais importante aqui, gastar do brasileiro. Vai me fazer falta se eu perder esse ponto? O Bahia poderia correr o risco de perder o jogo? E não seria nenhum fim de mundo. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. E você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @InstaDoZona.